você que nos acompanha, gente, hoje aí, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso querido médico. A gente já tinha conversado com ele antes, foi um sucesso a gente falando sobre enxaqueca, né? A gente tem até que combinar, doutor, para falar novamente sobre esse assunto, que realmente é um assunto que causa muita interação, porque eu acho que a maioria das pessoas sofrem com enxaqueca, dor de cabeça e tem aquela dúvida, né? E hoje a gente recebe ele novamente aqui, o nosso querido neurologista Ricardo Lopes. A gente vai tirar algumas dúvidas para você aí de casa também sobre AVC, acidente vascular cerebral, né? O chamado derrame cerebral. Por anos aí, mais de 400 mil brasileiros são vítimas aí do acidente vascular cerebral e 100 mil deles acabam morrendo. Pois é. Para a gente fugir dessa estatística é preciso sim se informar sobre as causas, sintomas aí dessa doença. E claro, se você estiver sentindo algum sintoma imediato, alguma coisa, o que fazer? Como fazer? Como agir diante disso, né, doutor? Bom dia, doutor. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente hoje, tá? É um prazer imenso receber você. A gente falou a primeira vez com o doutor Ricardo, você estava em Lisboa, né, doutor? Estava em Lisboa aí e ele se predispôs a conversar com a gente. Foi um sucesso, tivemos muita participação. Doutor, e hoje convidei ele para tomar um café gostoso junto com a gente. E a gente está oferecendo esse café aqui lá da Empório de Ave, viu, gente? Nossa amiga parceira aqui dessa semana junto com a gente. Empório de Ave. Você sabe que o Empório de Ave é completo, com muitas delícias. Olha só as delícias que eles mandaram pra gente hoje. Hein, doutor? Um cafezinho Maravilha. antes de cirurgia, antes de ir pro consultório. Lá da Empório de Ave, tá, gente? Segue o Instagram da Empório de Ave. Vai até lá, pede no delivery pra você aí também ficar por dentro aí das novidades que tem. Fica lá na Dom Severino, né? Fica na Dom Severino, isso mesmo, no bairro de Fátima, aqui na Zona Leste, tá? Os melhores alimentos, qualidade, praticidade, tudo em um só lugar. Aquele almoço gostoso do final de semana, aquele lanche, exatamente. Lá você pode encomendar sobremesa, pratos típicos, arroz de galinha. Ai, meu Deus do céu, tem tudo lá no Empório de Ave. Segue o Instagram, Empório de Ave, tá? Empório de Ave, para você ver todas as novidades e, claro, ter todas essas delícias aí na sua casa. Bom, doutor Ricardo já está aqui comigo, doutor Ricardo Lopes é neurocirurgião, coloca o Instagram também, doutor Ricardo, que você está sempre também interagindo com o pessoal em casa, né, doutor? Geralmente eu faço algumas interações, não tanto, mas, enfim, quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. Pode conversar com o doutor. E lembrando, gente, aberto. que a nossa conversa aqui não é uma consulta, tá? Eu gosto sempre de frisar. Sem dúvida. É sempre deixando você um pouco, trazendo informação para você aí de casa. Então, você pode participar pelo 9411-7777. Doutor, acidente vascular cerebral, AVC. Muitas pessoas, eu sei o que é. Você tem que fazer isso, mas de fato, doutor, o que é o AVC? Bom, Stefania, inicialmente eu agradeço o convite por estar aqui Nós que hoje agradecemos. nesse café da manhã. A entrevista passada eu estava em Lisboa, visitando alguns amigos em hospitais. E agora, pessoalmente, eu prometi que vim. Exatamente. O que a gente tem que explicar sobre o AVC? O AVC, na verdade, acidente vascular cerebral, existem as duas características, o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O que quer dizer cada um dos dois? O AVC isquêmico, que é o mais comum deles, Stefania, é aquele que o paciente falta oxigênio no cérebro, por algum motivo. Por algum motivo não chega ao oxigênio necessário para nutrir o tecido cerebral e o tecido cerebral morre como qualquer coisa. Do nada ele pode não chegar esse oxigênio e aí... Existem várias características para esse oxigênio não chegar. Por exemplo, aterosclerose, que é uma doença que a gente tem gordura nos vasos. Isso aí faz com que o vaso tenha uma diminuição do calibre do vaso propriamente dito, e essa diminuição do calibre propriamente dito interrompe o fluxo do sangue até o cérebro. O cérebro da gente, Stefania, precisa de 30% do nosso sangue que vá para ele. Então você imagina que qualquer diminuição pontual ou a longo prazo do sangue no tecido cerebral pode levar a um AVC. Por isso que é tão importante, por isso que eu friso tanto a prevenção. Porque não adianta, quando a gente já tem um AVC, um acidente vascular cerebral, o famoso derrame, não adianta absolutamente nada, porque aquilo dali, a área já está definida. E aí a gente vai falar um pouco mais dos tratamentos precoces, os tratamentos um pouco mais tardios e tudo mais. Mas o que eu quero resumir AVC é igual à prevenção. A partir do momento que você tem uma prevenção adequada com a equipe multidisciplinar, a sua chance de AVC diminui absurdamente. Diminui absurdamente, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Mas em conceitos básicos, o AVC nada mais é do que uma interrupção do fluxo do oxigênio para o cérebro, por alguma interrupção do vaso, ou sangramento intracerebral, que é o AVC hemorrágico. Que é outras causas. Que é outras causas, que já o doutor também vai explicar um pouquinho sobre essa questão do AVC hemorrágico, né? Mas a questão desse AVC, doutor, o AVC é a falta de oxigênio no cérebro e que pode ocasionar
várias causas, ter várias complicações. A pessoa pode estar aqui e não ter nenhum problema, estar tendo um acompanhamento e ter um AVC? Pode, sem dúvida alguma. Por quê, doutor? A gente tem que pensar nos fatores de risco de AVC. Os fatores de risco do AVC basicamente são hipertensão, ou seja, pressão alta, diabetes, enfim, glicemia alterada. E nós temos os fatores de riscos, como, por exemplo, a aterosclerose propriamente dita. Sim, e, além do mais, a gente tem os outros fatores de riscos. Por exemplo, paciente que tem uma fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca. O coração bate num compasso um pouco diferente. Então, aquilo lá pode soltar um pequeno trombo, e aquele pequeno trombo sobe e interrompe um fluxozinho de uma artéria. Então, assim, qualquer pessoa está suscetível a um AVC. Seja ele jovem, seja ele mais adulto, Era isso seja que eu ia ele mais perguntar para idoso. você, doutor, que antigamente a gente via essa questão de AVC em pessoas com mais idade. Perfeito. Hoje em dia, todas as idades estão podendo ser acometidas com AVC. Algumas síndromes, por exemplo, como lúpus, podem ocasionar AVCs em jovens. Por exemplo, a anemia falciforme, que é uma doença falciforme onde a hemácia tem um formato diferente, pode causar AVC em criança. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender a etiopatogenia do AVC. Não adianta a gente só entender, o seu Manel teve um AVC com 55 anos. Por que ele teve esse AVC? É isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que ficar satisfeito em entender por que o paciente teve AVC. E não apenas o paciente teve AVC, foi para o hospital, ficou lá sem mexer o lado do corpo e aí seguiu a vida dele normalmente. Não, tem que ser investigado, tem que entender por que esse paciente teve esse AVC. Teve esse AVC, né? Justamente, Stefânia, porque é o maior benefício, prevenir outro. Não adianta a gente só tratar o que está tendo. A gente trata o que está tendo de terapia de suporte, se for no prazo um pouco maior, ou tenta fazer umas terapias mais agudas, num prazo menor. Por isso que eu vou te chamar agora a atenção, de qualquer sintoma de AVC, o paciente procurar o serviço de saúde. Porque se ele procura o serviço de saúde nas 3 primeiras horas, ou até mesmo nas 4h30 primeiras horas, a chance desse paciente ter a reversão total desse AVC é enorme. Porque existem hoje terapias que dissolvem o hematoma, dissolvem o coágulo lá em cima do vaso. Existem terapias até que a gente consegue entrar com catéter por via da virilha e lá em cima puxar de volta o trombo e desobstruir o vaso. Nossa! Então, assim, é o que eu falo. AVC, teve algum sintoma? Parestesia, paralisia de um lado do corpo, paralisia facial, corra direto imediatamente para o serviço de saúde. Porque esse serviço de saúde você pode estar em tempo de salvar aquela área que vai morrer, mas que você ainda tem condições de salvar, que chama-se de área de penumbra. Certo, doutor. Já já a gente vai falar aí de sintomas e cuidados que a gente tem que ter, mas eu queria que você falasse. A gente pode ver que tem 3 tipos de AVC. Quais tipos são esses? Bom, o AVC tem um AVC... Você já falou 2, né? Isso, tem o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico. Aí eu vou falar um pouquinho do AVC hemorrágico. Na verdade, o AVC hemorrágico é aquele AVC que sangra dentro da cabeça. É um pouco mais grave. É isso que eu ia dizer. Aquele que a pessoa pode realmente morrer instantaneamente Isso. ou não? Não, esse também pode, mas o AVC hemorrágico, geralmente o paciente está com a pressão muito alta, geralmente é por microangiopatia, ou seja, aquele cérebro um pouco mais idoso, que já tem um fator de risco prolongado de hipertensão, tabagismo, e que o paciente não controla a sua pressão arterial e chega no hospital com 230 de pressão, ou seja, 23 de pressão, 24 de pressão. Então, esse fluxo é muito grande para o cérebro, pode sangrar. E geralmente, quando sangra nos núcleos da base, que é a parte mais profunda do cérebro. Se esse hematoma for suficientemente grande, a gente pode, o cirurgião até intervir e operar. Mas o que a gente faz, Stefânia, nesses casos de operar um AVC hemorrágico, é muito mais para tirar o volume do hematoma lá dentro, porque a área do sangramento já foi destruída. Mas isso não quer dizer que seja reversível, né? Isso não quer dizer que seja reversível. A gente consegue tirar o sangue lá de dentro, a gente consegue tirar um pouco da pressão intracraniana elevada que está deixando o paciente em coma, mas ao mesmo tempo a gente não melhora a morbidade, a gente não melhora a recuperação imediata desse paciente, Entendi, a gente diminui a mortalidade. Mas voltando atrás, o AVC hemorrágico, mais caracteristicamente é um pouco mais idoso realmente, muito mais central e muito mais perigoso para o paciente. Esse paciente realmente ele vai ter muito mais sintomas e realmente ele tem um risco de vida muito maior. Agora eu quero chamar a atenção para um AVC que todo mundo quer saber igual, que é o AVC por aneurisma. Exato, era isso que acho que a gente está recebendo mensagem aqui. O pessoal perguntando se o aneurisma é a mesma coisa do AVC, se o AVC é o mesmo aneurisma. Vamos lá. Tá uma confusão. Vamos situar as coisas. O aneurisma, na verdade, a gente chama de hemorragia subaracnoidea. É um tipo de AVC. Só que o AVC, quando ele acontece, o AVC hemorrágico, ele acontece dentro do cérebro. Ou seja, o tecido cerebral sangra e aí faz um hematoma dentro do cérebro. O hemorragia subaracnoidea, ele já não é dentro do cérebro propriamente dito, ele é dos vasos cerebrais. Acontece de um vaso, um pequeno vasinho tem uma bolha e essa bolha desse vasinho rompe.
E o sangramento, a gente chama que ele está dentro do espaço subaracnoideu, ele está ao redor do cérebro propriamente dito. Pode até confundir uma das vezes, mas a gente, neurologista e neurocirurgião, sabe já diferenciar identifica. bem. Na hora que a gente vê a tomografia, a gente, isso aqui é um aneurisma, isso aqui é um AVCH. E aí, Stefânia, quando o aneurisma sangra, aí sim é aquela mortalidade que você falou. Pra você ter uma ideia, 30% morre na hora. Dos 30% que não morrem, os 70%, Nossa, gente. vão para o hospital. E o aneurisma, com 70% de que vão para o hospital, apenas 3 desses que foram ao hospital, ou seja, conseguem voltar para a vida prática. Com sequelas? Sem sequelas. Sem sequelas. Eu digo sair de um aneurisma roto, que rompeu, para a vida prática. Nossa. Então, assim, é uma doença realmente muito grave, é uma doença que precisa ser vista e precisa ser prevenida. Doutor, quando a pessoa diz assim, meu Deus, eu diz assim, menino, calma, tu tá com tanta raiva que tu vai dar um aneurisma. É mito ou verdade? Mito, completamente, completamente mito. Logicamente que a gente não sabe explicar ainda alguns fatores de risco para aneurisma e não se exclui a possibilidade, por exemplo, do estresse causar um aneurisma por si só. Porque o estresse vai causar hipertensão arterial, vai piorar a qualidade de vida, vai piorar a não fazer exercícios, então é uma reação em cascata. Não é só o estresse por si só. Eu só tenho estresse. Sou uma pessoa tranquila, minha pressão é ótima, meu diabetes é ótimo, vou ter um aneurisma. Não vai ter aneurisma. Não vai. O que é mais importante, Stefânia, é a história familiar. História familiar e tabagismo. Isso que eu ia perguntar para você, doutor. A pessoa que tem esse aneurisma, ou então que o aneurisma tipo rompe, ela já vem com esse aneurisma, não sabe, e aí chega um momento que o aneurisma já não... Isso é uma excelente pergunta, porque eu quero te dizer assim, o aneurisma, ele pode ser incidental, ou seja, ele pode existir e a pessoa nem saber que existe, e ele pode ficar lá quietinho o resto da vida, e ele pode, ao mesmo tempo, romper. O que faz que a gente consiga entender que esse paciente vai ter um aneurisma e vai romper ou não? Quando o paciente já tem uma certa história familiar, por exemplo, os pais tiveram aneurisma, 2 pessoas da mesma família tiveram aneurisma, a gente investiga. Independente de sintoma. Não é que dor de cabeça vai ter um aneurisma. Entende? O aneurisma geralmente é uma doença extremamente silenciosa. A não ser um aneurisma que tenha 4 centímetros, que os aneurismas, Stefânia, geralmente ele tem 10 milímetros, menos de 1 centímetro, eles são pequenininhos. Muito pequenininhos. Pequenininhos. Mas ele às vezes tem tamanho de 4 centímetros. Nossa. Aí eles causam sintomas. Mas a maioria deles não vão causar sintomas. Absolutamente não vão causar sintomas. Não vão causar sintomas. Vão. Então é necessário a pessoa ir ao médico, ter um acompanhamento, né? Se a gente for pensar, seria interessante a gente fazer o exame em todo mundo, da população. Que seria um angiorressonância, que é um exame de rastreio. Mas isso praticamente não é factível em termos de saúde pública e em termos de saúde privada. Então a gente investiga os pacientes que têm alguma chance, predisposição para aneurisma. São aqueles com história familiar positiva, aqueles que já têm uma certa idade, aqueles que já tiveram AVC, aqueles que fumam há muito tempo, que a gente faz esse check-up cerebral fazendo um exame para investigar. E a partir do momento, Stefânia, que a gente encontra o aneurisma encontrado é aneurisma tratado. Aneurisma encontrado é aneurisma tratado. Não se espera o aneurisma romper. É interessante isso, porque eu já tive pacientes na minha vida, o qual eu falei para o paciente, você tem um aneurisma, é melhor tratar. Não, doutor, quero esperar, isso não me dá sintoma. Trate o seu aneurisma. Trate o aneurisma. Ele rompe no decorrer do tratamento. Esperando o tratamento, às vezes o aneurisma rompe. Nossa. Então, assim, achou o aneurisma, trata o aneurisma. o aneurisma. A não ser alguns aneurismas mais complexos, que não vão sangrar, que não vem o caso de a gente chegar nessa discussão. Mas o ideal é, achou o aneurisma, trata o aneurisma, porque é melhor tratar antes dele romper do que depois que ele romper. Então, quando ele rompe, doutor, é que quando você está aqui conversando normal com a pessoa, que a pessoa começa a sentir aqueles sintomas, aí já fica a pergunta, que sintomas? Que sintomas, doutor? A gente está conversando, a pessoa já tem um aneurisma, né? Se você, quando rompe, é que você está... Rompeu é que você vai sentir todos aqueles sintomas. E que sintomas são esses, doutor? E essa é outra pergunta também extremamente interessante, porque existe uma cefaleia que a gente chama cefaleia entrovoada, ou cefaleia sentinela. O que isso quer dizer? O paciente está bem, está aqui como a gente, sentadinho. Conversando de boa, e ele tem uma dor de cabeça súbita. Não é aquela dor de cabeça que ele já tem naturalmente. Quando a gente chega no pronto-socorro e chega para um paciente, a gente pergunta, essa é a pior dor de cabeça que você teve? E o paciente fala, doutor, essa não tive dor de cabeça igual na minha vida. E ela atinge o pico máximo, Stefânia, em menos de 30 segundos. Então, assim, você sabe que todo mundo já teve dor de cabeça. Não, total. Enxaqueca, quando a gente falou sobre enxaqueca, só choveu de perguntas. Mas todo mundo sabe como é enxaqueca, não é? Todo mundo sabe como é enxaqueca. A enxaqueca, ela começa lenta, vai progredindo, vai incomodando, mas ela não começa naquele pico máximo. Você está aqui parado a ver um pico de dor de cabeça. Não é assim. Ela começa lenta, vai piorando e tudo mais. Agora, aquela dor de cabeça que o paciente está aqui sentadinho, ou o paciente está ali, fazendo suas atividades em casa, ou até mesmo no banheiro, ou enfim, tem 1000 causas. O paciente tem uma cefaleia súbita,
que às vezes perde a consciência, às vezes tem crise convulsiva, aí sim você tem que investigar, fazer uma tomografia, porque essa pode ter sido uma cefaleia sentinela, ou enfim, pode ter sido uma cefaleia de origem aneurismática. Aneurismática. E aí o primeiro exame de escolha, tomografia. É um exame extremamente fácil de ser realizado, extremamente disponível, qualquer hospital HUT... E já dá para identificar, Dá né, para doutor? identificar o sangramento. Ah, tá. O sangramento. O sangramento. Então eu Aham. sei te dizer, aqui pode ser que tenha um aneurisma roto. Aí a gente faz outro exame um pouco mais detalhado, descobre o aneurisma e aí a gente parte para o tratamento. E aí o tratamento pode ser tanto cirúrgico, existe aneurismas que são melhores para o tratamento cirúrgico, aqueles que são mais fáceis de ser acessíveis, aqueles que não são bons para serem embolizados. E existe aquele famoso tratamento de aneurisma laser, que na verdade não tem nada de laser. Tem nada de laser, né? Tem a cirurgia sim. Na verdade, é um tratamento endovascular, que o neurocirurgião vai pelo catéter na virilha, e esse catéter bem fininho, tamanho de um pouquinho mais grosso do que um cabelo, vai até o vasinho que rompeu e joga umas molinhas lá. E essas molinhas fazem encher a bolinha que estava sangrando. Então ele entope isso aqui de molinhas e aí pronto, está resolvido o aneurisma. Meu Deus, Só que que assim, modernidade. Nossa. Cada forma de tratar tem seu aneurisma dependente, cada um tem suas vantagens. Não é que esse tratamento mais moderno seja superior ao aneurisma clipado, que é abrir a cabeça, colocar um clipe lá e está resolvido. E, enfim, São depende de outras cada caso, alternativas, depende de cada né, caso. doutor? Bom, sintomas de um aneurisma, doutor? Sintoma de aneurisma. Incidental ele não vai dar sintoma. Não vai dar Infelizmente, sintoma. Não vai dar nenhum sintoma. No máximo, ele pode dar um estrabismo, que é o olho ficar virado para o outro lado. Mas isso em aneurismas bem maiores e de localizações atípicas. O que eu falo? Aneurisma é prevenção. Não adianta, gente. O problema do ser humano é que ele quer, depois que ele já fez uma vida inteira de alimentação ruim, falta de exercício, não ir para consultas de enfermagem, não fazer um cuidado antes, ele quer resolver tudo em cima da hora com o neurocirurgião. Não adianta. A base do tratamento é a vida toda. É a vida toda de uma vida mais regrada, de uma vida de exercício, de uma vida de controle de pressão, uma vida de não fumar. É isso que vai tratar seu aneurisma. É ter um equilíbrio, né, doutor, na verdade. É isso. Então, assim, sintoma não vai dar. Você tem que investigar. Geralmente a gente investiga se você realmente... Não é um exame na verdade, eu acho que eu falei invasivo. errado, não foi nem sintoma. É quando a pessoa está tendo um aneurisma, né? O que a pessoa vai identificar? Geralmente por cefaleia. Geralmente cefaleia de forte intensidade, perca de consciência. É aquele paciente que tu tá ali sentadinho, ele do nada desmaia. E é interessante que a gente tem que diferenciar o que é o desmaio realmente de uma doença vascular cerebral do que é o desmaio por exemplo, causas psicológicas, psicogênicas e tudo mais. Esses pacientes, quando caem da crise convulsiva e do AVC, eles caem sem praticamente perceber. Ele não é aquele paciente, eu vou cair, e cai, não. Ele cai. Ele praticamente apaga e desaba. Doutor, e quando fica com aquelas sequelas, tipo, a boca tem algum entorta, o braço, fica duro? Na primeira fase do AVC, seja ele isquêmico, seja ele hemorrágico, seja ele... Não importa qual a versão seja. Não importa. Ele vai fechar um território vascular, ele vai fechar uma artéria lá em cima. Cada artéria tem sua área de interesse, cada sua artéria tem sua área de vascularização cerebral. A mais comum delas, que a gente está acostumado a ver, são os AVCs de artéria cerebral média. O que a artéria cerebral média é responsável? Ela é responsável pela nutrição, basicamente, de 2/3 do hemisfério contralateral. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenho um AVC de cerebral média à direita. Qual é o sintoma? O paciente vai ter uma afasia, ou seja, ele vai parar de falar e ele vai parar de mexer o lado contralateral, à esquerda. Então, AVC de um lado, ele para de mexer o outro lado. Então, assim, esses geralmente são os sintomas iniciais. Mas pode acontecer de parar só a perna, pode acontecer de parar o braço e a perna, pode acontecer de não ter problema na fala, pode acontecer de ter problema na fala. A fala está localizada, Stefânia, na frente, aqui no lobo frontal à esquerda. Então, se não pega essa área aqui, geralmente o paciente nem vai ter problema na fala. Por isso que você vê paciente com AVC conversando. Você chega no hospital para visitar alguém com AVC, você está lá falando, sem mexer o lado esquerdo, mas falando. Algumas vezes você chega no hospital, o paciente está sem falar e sem mexer o lado direito. Então, tudo depende do território vascular, tudo depende da área cerebral, o qual é acometida pelo acidente vascular cerebral. Mas, basicamente, essas são as características principais em relação à obstrução do vaso naquele ponto em específico. Agora, por exemplo, o paciente pode parar de enxergar.
se for occipital. Então, assim, os sintomas são múltiplos, mas o importante é prevenir. É sempre. prevenir, gente. Sempre. Então, na verdade, ter uma vida regrada, né? Tipo, equilibrada. Não que você vai deixar de fazer todas as coisas que você Sim. gosta, que você... Enfim, mas ter um equilíbrio, né, doutor? Para poder... Tudo é equilíbrio, Tudo é Stephanie. equilíbrio Tudo é na equilíbrio vida, na vida. na verdade. Lógico, se você também não fizer nenhuma atividade de lazer, você vai terminar vivendo de um estresse que vai terminar aumentando sua pressão da mesma forma. É verdade. Mas o que a gente precisa é prevenir, tratar as complicações quando elas vierem e tratar depois que vier um AVC realmente propriamente dito. Gente, tá aí, ó. Se você tiver mais alguma dúvida, tá bom? Você pode entrar em contato também pelo Instagram do Dr. Ricardo. E como a gente sempre fala aqui não é uma consulta, a gente só traz para deixar mais esclarecido algum tema que a gente venha tratar com vocês, tá? É @doutor.ricardolopes, tá? O doutor vai ter que sair, vai ter uma cirurgia. Doutor, mas seja sempre muito bem-vindo aqui. A gente falar sobre assuntos assim que a população está sempre interagindo é muito bom, né? Traz um esclarecimento, um conhecimento muito grande para os nossos telespectadores. Eu agradeço novamente, Stephanie, eu estou sempre à disposição para qualquer assunto relacionado à neurocirurgia, neurologia em geral. É muito bom a gente informar a população em geral sobre quando buscar tratamento, do que buscar o tratamento e por que buscar o tratamento e como buscar a prevenção. O AVC, ele é prevenível, enfim, você consegue realmente diminuir suas chances de ter um AVC. Basicamente, procure o seu cardiologista, procure o seu endocrinologista, faça o seu tratamento completo e nos procure caso precise de algum tipo de intervenção ou procure algum tipo de investigação, porque na sua família teve algum tipo de AVC que você quer saber se você tem esse risco aumentado. Se você tem esse risco ou não, exatamente. Mas eu agradeço imensamente, um bom dia a todos. Nós que agradecemos, até a próxima. Até a próxima. Tá aí, gente, ó. Tá aí, você pode sempre também estar sugerindo o que você quer estar vendo aqui no nosso programa, tá?